Bom dia. Eu me chamo Danila Di Pietro e eu estarei com vocês no anúncio das apresentações do dia de hoje. Esse evento conta com tradução em Libras. Nossas intérpretes e intérpretes estão aqui. Por isso, eu peço a todas as pessoas que se apresentarem a fazerem a sua autodescrição. E eu farei a minha, nesse momento. Eu sou uma mulher branca, baixa, de cabelos lisos, pelos ombros, na cor ruiva. Estou com um colete cinza e uma calça preta. E tenho aqui alguns avisos antes de chamar a mesa, né? As perguntas, que vocês terão agora uma série de mesas, né? Podem fazer perguntas e entregar sempre por escrito para as pessoas que estão na lateral aqui do auditório, tá? E para quem estiver no YouTube, colocar as perguntas no chat. É necessário fazer o registro da presença de vocês por meio do QR Code que está aqui no hall do CDC. Então, existem em alguns lugares um QR Code para que vocês confirmem a presença. Vocês têm acesso à rede Wi-Fi por aquela rede visitantes, quando vocês procurarem. Na programação também tem ali a explicação de como fazer adequadamente o acesso às redes. E os cafés. O café de hoje ele já está sendo servido e ele ficará disponível o dia todo. Não teremos um horário específico para café, né? Amanhã, o café será servido a partir do momento em que também ocorrerá o lançamento de livros. Para quem está procurando restaurantes e transporte, existem informações no site do evento. A editora Donis e a editora Unicamp estão expondo livros publicados por autores do GPEM, entre outros tantos. E o livro Paisagens da Infância será lançado amanhã, então, no meio das apresentações, entre as apresentações. E eu faço agora um lembrete a vocês, todo mundo que está aqui recebeu esse crachá, não? E, às vezes, a gente deixa cair o crachá, perde o crachá ou descarta o crachá. Esse crachá é especial. Esse crachá contém sementes. Então, ao final do evento, vocês podem rasgar o crachá, plantar em algum vaso com terra fértil e regar diariamente para que nasça ou uma margarida, ou um cravo, ou um tomate. Ao final do dia de hoje, vocês vão receber por impresso essas orientações também, tá bem? Pois então, podemos? Sim. Lembrando também que não é permitido comer dentro do auditório. Então, quem precisar tomar café, precisa ser no hall do CDC. Para abrir os trabalhos, chamo, então, a primeira mesa do dia, que tem como tema Lidando com o Talvez, no panorama político atual. E, para isso, chama a mestre Maria Rebeca Otero Gomes, e o professor doutor César Augusto Amaral Nunes. E, para mediar a mesa, a professora doutora Flávia Vivaldi. Lembrando a importância da audiodescrição, eu convido a tomar a palavra a mestra Maria Rebeca Otero Gomes, que é mestra, então, em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, com especialização em Saúde Pública pela Unicamp, e em Planejamento e Avaliação Educacional pelo Instituto Internacional for Education Planning, do IEP-Unesco. Desde novembro de 2001, integra a equipe da Unesco no escritório em Brasília.
Entre 2001 e 2012, Rebeca foi responsável por projetos na área de educação, com foco em educação técnica e profissional, educação em saúde e educação em preventiva em HIV/AIDS. Rebeca também trabalhou na Universidade de Campinas para o governo federal do Brasil por 15 anos. Desde setembro de 2012, atua como coordenadora do setor de educação da Unesco no Brasil, onde lidera os projetos de cooperação educacional implementados pela Unesco no país. Rebeca, por gentileza. Bom dia. Tá aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Unicamp. Eu acho que não. Bom dia. Agora sim. Né? Bom dia a todos, todas, todos. Nós aqui recebi esse convite, né? Para estar aqui com muita honra, né, porque na Unesco nós somos fãs do trabalho do GPEM, né, e comemorar os 20 anos do GPEM é um prazer. Né, então, eu cumprimento todos, a professora Thelma, professor César, professor Guilherme e todos os outros, né, que estão aqui presentes, nossos colegas secretários de Educação, secretário Padula, secretária Juliana, todos os professores aqui presentes. Né? Então, é um prazer estar aqui, porque eu, inclusive, trabalhei na Unicamp por 5 anos, é bem fato que foi há 30 anos atrás, mas, né, sempre a Unicamp é a Unicamp. Né? Sou filha da Unicamp também. Né? Estudei aqui minha especialização, e trabalhei aqui por algum tempo da minha vida. E aí depois fui para Brasília e etc. e tal, né? Mas, enfim, né? Esse tema, lidando com, talvez, no panorama político atual, né, nos remete que estamos vivenciando assim, um período, o que é esse talvez? É um período de grandes incertezas, né, onde a palavra talvez reflete os desafios complexos e as mudanças rápidas que afetam tanto no campo político quanto no campo educacional. E esse contexto de indefinições que emerge como um pilar essencial para a construção de sociedades resilientes e inclusivas. Nós, da Unesco, né, somos uma referência, de certa forma, como Agência das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e Cultura, somos uma referência e, globalmente, né, a Unesco, o que é a Unesco? A Unesco nada mais é do que a junção dos países. Né? Os países se juntam para definir políticas globais, orientações globais para a atuação. Né? E, diante desse panorama, né, a Unesco selecionou alguns temas que são prioritários, e é um pouco sobre esses temas que eu vou falar com vocês. Então, primeiramente, antes de falar desses temas, eu queria jogar aqui algumas perguntas para vocês. Eu vi que a Thelma também colocou algumas perguntas, eu acho que é sempre bom começar com perguntas. Que futuro imaginamos para a educação? Né? Daqui 15 anos, como é que será essa educação de hoje? Né? As coisas estão andando muito rápido. Né? Quem é o cidadão global do futuro que nós queremos formar como professores no campo da educação? Né? Quais cenários imaginamos de acordo com cada panorama político que podemos ter no futuro? A gente está vendo aí, né? As eleições acontecem, os governos mudam e as coisas mudam muitas vezes. Né? E nós precisamos estar muito atentos a essas mudanças, né, e podendo estar dando continuidade, né, a um Estado democrático, à formação cidadã e a tudo que a gente construiu com tanto sacrifício, né, que não podemos deixar cair agora. E também pergunto, o que nós, educadores, precisamos entender, fazer, aprender e ensinar para chegar num futuro próspero. Né? Então, a Unesco, periodicamente, convida uma equipe de especialistas globais para pensar a educação. Tá? E ela convidou, alguns anos atrás, há 3 anos atrás, uma comissão chamada Os Futuros da Educação. Era uma comissão formada por diversos especialistas educacionais e que elaboraram um documento que chama
Reimaginar nossos futuros juntos, né? Esse documento ele fala que a gente precisa de um novo contrato social para a educação. Para quê? Para corrigir as injustiças do passado e, ao mesmo tempo, transformar o futuro, né? E ele parte, né, de algumas premissas, né, que eu vou estar contando para vocês, e depois ele traz uma série de proposições e recomendações. Tá? E eu vou estar apresentando esse documento, que já tem uns 3 anos, mas como as coisas não param, eu encaixei dentro dessa apresentação algumas coisas também que a Unesco já vem recomendando em termos de alguns temas que eu vou discorrer para vocês, que é o tema da educação para o desenvolvimento sustentável, o tema das tecnologias e da inteligência artificial e o tema da educação para a paz e direitos humanos. Tá? Claro que eu não vou me aprofundar em nenhum deles, nem daria tempo, né? Mas assim é uma pincelada trazendo para vocês o que a gente está preparando, o que existe, e vocês depois podem estar acessando esses materiais todos no site da Unesco, que é unesdoc.unesco.org, que é onde vocês conseguem acessar todas as publicações da Unesco. Tá? Então, assim, inicialmente... agora que eu estou aqui. A gente teve, na década de 70, né, a elaboração de uma comissão que elaborou esse documento, só fazendo um histórico, que era o Aprender a Ser, vocês todos devem conhecer bem, né? Não vou me ater a ele, ele traz o conceito de educação ao longo da vida pela primeira vez, né, e de sociedades de aprendizagem. Logo depois, essa comissão trouxe esse documento em 1996. Uma outra comissão trouxe o documento que foi elaborado pelo Jacques Delors, que traz Educação, um Tesouro a Descobrir, que foi publicado em 96, e que traz os 4 pilares da educação: aprender a ser, aprender a conhecer, fazer e viver juntos, que todos vocês conhecem bem, mas que hoje, na nossa educação, ainda não está bem aplicado, né? Vamos ser sinceros, né? Então, é sempre importante relembrar esses 4 pilares da educação, principalmente o pilar da convivência, né, do conviver, do viver juntos. Tá? E, por fim, o reimaginar nossos futuros juntos, que propõe essa visão prospectiva da educação, vamos dizer, até 2050, e que promove uma agenda de diálogo e de ação em diferentes níveis. Tá? Essa publicação, então, ela parte de alguns dados, né, como uma em cada 5 crianças em países de renda baixa e 1 em cada 10 crianças em todo o mundo estão fora da escola, né, isso a nível mundial. Quase 90% dos estudantes dos países de renda baixa abandonam a escola antes de concluir o ensino médio, e 1 em cada 4 jovens em países de renda baixa ainda é analfabeto. E a pandemia do Covid, porque ele foi feito assim no meio, entre a pandemia, quase acabando, quando foi feito esse documento, né, piorou muito a situação e agravou as desigualdades. Né. Então, e o Brasil, como é que está? Eu pergunto a vocês, né, dentro desse panorama. É bem similar, né, bem parecido. Então, é muito importante toda essa reflexão que esse documento traz para a gente. Né. E aí o documento traz, né, promessas não cumpridas e futuros incertos. Ou seja, o planeta está em perigo, mas há um grande impulso para reparar os danos. Né? O documento é um pouco otimista, às vezes, mas assim, ele constata isso. Também constata que a governança democrática está sob ataque. E isso não é só em vários países. Né? A gente vê em vários países a gente tendo a governança democrática sob ataque. Mas a mobilização cidadã também aumenta. Né? Então, a gente tem que também pensar o outro lado. E as tecnologias digitais nem sempre cumprem suas promessas, mas possuem um enorme potencial. Ou seja, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Depois vou trazer também dados sobre isso. E assegurar uma concepção humana do trabalho é cada vez mais difícil, mas está sendo dada mais atenção ao significado do trabalho e aos trabalhos que são importantes. Tá? Então, ele parte dessas
promessas não cumpridas, né, futuros incertos. Também traz o dado que estamos diante de um momento em que, para muitas pessoas, o equilíbrio das coisas está sendo prejudicado e que precisamos repensar nossas interdependências e reequilibrar nossas relações. Né? As relações têm que ser reequilibradas uns com os outros, com o planeta Terra e com a tecnologia. Hoje não tem mais como fugir. A gente vai ter que aprender a lidar com ela, né? E, para enfrentar esses desafios, a educação não pode se contentar apenas em reagir. A aprendizagem e os conhecimentos têm um papel fundamental a desempenhar na formação do futuro que queremos. Gente, a educação é especial. É a educação que pode mudar isso, né? Ou não deixar mudar para pior, né? Vamos dizer assim. Bom, e esse novo contrato social? Então, para esse novo contrato social, precisamos rever os valores e os princípios fundamentais que estão por trás dos nossos sistemas educacionais, que inclui reafirmar a aprendizagem ao longo da vida, que vem lá de 1972, né? E conectar esse direito à educação ao direito à informação, à ciência, à participação e à conectividade. Direito a todas as pessoas, né? Uma coisa ampla. E reafirmar a educação como um esforço público e um bem comum. Tá? A educação ela tem que ser pública e tem que ser um bem comum. Né? É importante isso, porque só assim que ela não recebe vieses, influências. Né? E nós estamos vendo que há uma tendência. Eu falei com um especialista, colega, ele falou: Rebeca, não tem mais jeito, vai privatizar, a educação vai ser privatizada. Mas eu sou ainda do lado que não acredita nisso. Eu acho que a gente pode, e acho que a educação, e trabalho para isso, a educação tem que ser uma educação pública, gratuita, acessível a todas as pessoas. Né? Bom, voltando aqui. Parando um pouquinho aqui do documento dos futuros da educação, eu faço essa pausa para apresentar essa recomendação que a Unesco fez em 2023 para a educação para a paz, para os direitos humanos e para o desenvolvimento sustentável. Então, o que é essa recomendação? Ela foi adotada por consenso por 194 Estados-membros da Unesco. O Brasil é um deles. O Brasil firmou essa recomendação, aceitou em conferência geral. É o único instrumento legal que explica como a educação pode desempenhar um papel na construção de uma paz duradoura, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável, abordando as origens do conflito. E ela é uma revisão de uma recomendação que nós tínhamos de 1974. Só que esta aqui, agora, da forma como ela foi firmada, ela inclui tópicos mais atuais. Né? Ela tem a visão fundamentada nos direitos humanos, com base em instrumentos relevantes existentes, fala questões contemporâneas, como cidadania digital, saúde e bem-estar, igualdade, inclui saúde mental. Né? Nós estávamos aqui há pouco, o Thelma estava falando aqui, problema de saúde mental também muito grande. Né? Igualdade de gênero e educação sexual, que hoje ninguém mais fala nas escolas. Que escola hoje fala em educação sexual e gênero? Ninguém mais fala, gente. Isso foi abortado pela pauta política. A pauta política aboliu gênero e aboliu educação sexual das escolas. E a gente precisa muito disso. Olha as nossas jovens grávidas com 11, com 12, com 13 anos de idade. A gente precisa muito disso. Então, esse documento ele traz o compromisso do país para atuar nisso. E nós temos que usar esse documento como uma ferramenta do nível internacional para desenvolver instrumentos nacionais e poder emplacar o que tem que ser colocado dentro das escolas. Né? Discurso de ódio também fala, e sustentabilidade. Trabalha a questão da educação ao longo da vida, a abordagem participativa, que é fundamental, que também o documento dos futuros traz, vou falar mais para frente, e transformadora, né? E dá um ênfase na participação contínua da comunidade. Tá? Então, é uma visão bastante interessante, é uma recomendação global, firmada no âmbito das Nações Unidas, por todos esses países, e vocês têm que conhecer, e têm que utilizar, e têm que usar como argumento para a prática de vocês. É para isso que elas servem, senão ficar engavetada não adianta nada.
Aqui a visão, eu não passei. Bom, a Unesco também produziu, né, nesse sentido, nesses anos posterior aos Futuros da Educação, uma publicação que é Como enfrentar o discurso de ódio por meio da educação. Então, aqui traz, né, e discurso de ódio, nesse sentido aqui, é qualquer forma de comunicação verbal, escrita ou comportamental que ataque ou use linguagem depreciativa ou discriminatória em relação a uma pessoa ou um grupo com base em quem eles são, ou seja, em relação à sua religião, etnia, nacionalidade, raça, cor, ancestralidade, gênero ou outro fator de identidade. Esse documento é muito bacana, vocês também podem baixar lá no site da Unesco, tá? E ele traz uma orientação ao setor de educação de como trabalhar esse discurso de ódio. Ele traz os pontos de estimular a convivência com as diferenças, a questão das habilidades socioemocionais e outros pontos que são importantes. Tá? E aí, voltando um pouco no documento dos Futuros da Educação, que preconiza aquele novo contrato social, ele traz um pouco de como a aprendizagem é organizada. Né? Então, precisamos rever como a aprendizagem está organizada, quais são os projetos dos sistemas educacionais, a forma como as escolas, as universidades e todos os espaços que oferecem oportunidades educacionais são organizadas, ou seja, precisamos rever essa organização. Né? Também com relação aos atores, né, a formação de um novo contrato social para a educação significa olhar para as ações e pelos atores, a forma como concebemos, fomentamos e melhoramos a educação, assim como os atores envolvidos nesse esforço coletivo. Isso envolve formação de professores. A gente vê que hoje tem ainda muito a avançar na questão da formação inicial do professor. O professor hoje ele sai da universidade, ele não está preparado para a sala de aula que ele enfrenta, e a gente precisa estar revendo essas formações. A formação continuada também, ela não pode ser uma formação só pro forma, administrativa, ela tem que ser uma formação profunda nos temas que emergem, nos temas novos. Então, isso é super importante para que a gente tenha um professor com habilidade suficiente para fazer o aluno ter um pensamento crítico. Né? Para fazer o aluno ter autoconfiança, ter autoestima, melhorar seu conhecimento. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso. E aí o documento faz umas perguntas. Né? Por que aprendemos? O que devemos aprender? Né? Como devemos ensinar e aprender? E como devemos organizar os espaços de aprendizagem? E traz algumas sugestões. Né? Então, com relação ao porquê aprendemos, em vez de um foco na educação para a cidadania nacional e nos esforços de desenvolvimento econômico, ele recomenda uma educação que desenvolva novas capacidades pessoais e coletivas de transformação. A educação também deve se concentrar no apoio a indivíduos, comunidades e países para poder agir e implementar transformações em nível local, nacional e mundial. Tá? O que devemos aprender? Né? Então, frequentemente, os programas de aprendizagem estruturam o conhecimento em torno de questões teóricas com pouca relação com o mundo real e com os problemas contemporâneos. Em vez disso, os currículos e objetivos de aprendizagem devem se concentrar em questões ecológicas, interculturais e interdisciplinares. Ou seja, temos que ensinar sobre diversidade, sobre direitos humanos, as habilidades socioemocionais e todos esses aspectos, e não somente trabalhar o lado cognitivo. A escola ela tem que trabalhar o lado cognitivo, o lado socioemocional e o lado comportamental, porque o aluno ele chega de um jeito, ele tem que sair de outro, melhor, ele tem que sair melhor da escola. Né? Como ensinamos e aprendemos? Né? Então, seria sobre os métodos de ensino-aprendizagem. Né? Então, a publicação, a comissão diz que a pedagogia deve ser organizada com base nos princípios de colaboração, de cooperação e de solidariedade. Esse é o ponto central desse documento, tá? E que tem tudo a ver com a convivência escolar. Né? Então, é a cooperação, é a colaboração, é a solidariedade. Isso pode ser feito, por exemplo, por temas, às vezes, muito positivos, como desenvolvimento sustentável. Vou trazer exemplo para vocês.
E isso inicia uma cooperação, uma colaboração, a solidariedade, o conhecimento das diferenças, e isso promove uma educação de melhor qualidade. As avaliações significativas do conhecimento devem refletir esses objetivos pedagógicos de modo a promover o crescimento e a aprendizagem para todos os estudantes. Tá? E o como, né? Como devemos organizar os espaços de aprendizagem? As escolas devem ser espaços protegidos, seguros, uma vez que apoiem a inclusão, a equidade e o bem-estar individual e coletivo. As arquiteturas, os espaços, os horários, os cronogramas de aula e os agrupamentos de estudantes nas escolas devem ser reelaborados para incentivar e permitir que os indivíduos trabalhem juntos, cooperem, se solidarizem. Né? Então, é isso que coloca esse documento. Então, o ambiente escolar, a infraestrutura, ela tem que proporcionar o viver juntos. Né? A gente viu na pandemia que essa questão da convivência ela é fundamental, né? Quando os alunos se isolaram, como voltaram doentes, como voltaram violentos, como voltaram depressivos, estressados. Né? Então, assim, é muito importante. Né? E, com relação, ainda o documento traz recomendações para o planeta e para o meio ambiente, que é o tema do desenvolvimento sustentável, tecnologia e educação pública. Eu tenho quanto tempo ainda, será? Ainda tem bastante. Né? Ai, que bom, porque eu tenho muita coisa para falar ainda para vocês. Espero que não esteja chato. Bom, aí a primeira recomendação trabalha a questão do planeta e o meio ambiente. Né? Então, assim, tem umas constatações que as pessoas e os países mais instruídos são os que mais contribuem para a aceleração da mudança climática. Né? E quem sofre mais são os outros. Quem sofre mais são os outros. A denúncia de modelos econômicos que priorizam o lucro a curto prazo, o consumismo excessivo, o individualismo aquisitivo, a competitividade e a falta de empatia, que caracterizam muitas sociedades em todo o mundo. E se ser educado significa viver de forma insustentável, igual a gente está vivendo hoje, tem que mudar alguma coisa. Nós temos que mudar a educação, porque não dá para viver assim. A gente tem que tentar focar que esse mundo seja mais sustentável. Né? Senão, o planeta fica. Né? Quem vai somos nós, são os seres humanos. E também uma ação de longo prazo contra a mudança climática e a destruição ambiental requer uma mudança radical na maneira como pensamos nossas relações com o planeta Terra. A capacidade de viver em harmonia com o nosso ambiente natural é algo que deve ser aprendido por meio da educação. Não tem outro jeito de aprender, tem que ser pela educação. E a crise ecológica que enfrentamos nos impulsiona a repensar os programas de aprendizagem, reorientando nosso lugar como seres humanos no universo. Tá? Ainda na parte de desenvolvimento sustentável, a Unesco tem um programa que chama Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que seria uma resposta do setor de educação. Também tem uma série de documentos, né, que vocês podem acessar, vou passar meio rápido. Aqui falamos da educação verde, que é uma educação com foco nas mudanças climáticas. Tá? Educação, quando a Unesco fala educação verde, educação para o desenvolvimento sustentável é tudo. A educação verde é uma parte da educação do desenvolvimento sustentável que trabalha as mudanças climáticas. Né? A Unesco criou uma parceria que chama Parceria de Educação Verde, Green Education Partnership, onde nós elaboramos uma série de materiais. Aqui já tem alguns que nós elaboramos no âmbito de Brasil, tá? Depois vocês podem acessar. E tem outros materiais que eu vou mostrar para vocês. Também essa parceria elabora pesquisas. E essa parceria, gente, é uma parceria para todos. Né? Estou vendo aqui nosso colega das escolas associadas Unesco. Nós temos que é uma parceria para todos. Qualquer pessoa pode se associar, qualquer instituição. Então, é interessante, por exemplo, que a Faculdade de Educação da Unicamp se associe à Green Education Partnership, é entrar no site e se associar. E se associar significa o quê? Trabalhar em prol das mudanças climáticas e participar dessa rede global que trabalha em prol das mudanças climáticas. Tá? Eles fizeram uma pesquisa que mostra
está em inglês, vocês me desculpem, porque é uma imagem isso aí, que mais de 70% dos jovens sente que não tem conhecimento e entendimento sobre mudanças climáticas. Tá? Então, os jovens eles não sabem sobre mudanças climáticas, eles não sabem como enfrentar, e também os professores têm deficiências nessas áreas, né? Também a pesquisa mostrou que apenas metade dos currículos nacionais do mundo fazem referência às mudanças climáticas, e apenas 23% dos professores sabem explicar bem o que é uma mudança climática, como agir em relação às mudanças climáticas. Tá? Aqui é uma publicação que a Unesco fez, o que significa uma escola verde, qual é o padrão de qualidade que ela deve ter. E esse padrão ele é holístico, ele abrange todos os temas, como ensino e aprendizagem, infraestrutura escolar, na gestão e no engajamento das comunidades. Então, tem que ser uma coisa assim, mais holística, mais abrangente. E esse tema, gente, é um tema muito bom para a gente trabalhar a convivência, para a gente criar o ambiente de convivência, né? Também tem essa publicação sobre currículos, que eu também não vou me ater bem, mas é como trazer no currículo essas questões de mudanças climáticas, né? E como também a formação dos professores, né? É um outro ponto. E, por fim, a outra vertente que a parceria tem desenvolvido, trabalhos, etc., são as comunidades verdes, né? Tornar essas comunidades mais resilientes ao clima, através de aprendizagem ao longo da vida. A gente também trabalha enfrentamento das questões de emergência climática, né? A gente deu um apoio lá, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, nessa última emergência. Então, esse tema é um tema importante, contemporâneo, tem que estar na agenda, tem que estar na pauta. O outro tema que a gente tem que debater é a tecnologia, né? Aí eu entro no tema da tecnologia. O relatório dos futuros também, ele acolhe de forma favorável a promessa de transformação tecnológica. Agora, ele é contra a adoção acrítica de tecnologias, que nos separam um dos outros e deixam muitas pessoas para trás. Ou seja, a tecnologia tem que ser usada de forma crítica, a gente tem que estar dominando, entendendo e usando ela de uma forma que beneficie o ser humano. Se a tecnologia pode estar muito avançada, mas não está beneficiando o ser humano, não serve, gente. Para que eu quero avançar? Eu acho que tem essa discussão muito grande. Para que a gente quer avançar se ela não está me beneficiando mais, né? Então, ela tem que beneficiar. Enquanto estiver beneficiando, trazendo benefícios, a gente vai evoluindo, mas tem que ir refletindo, tem que ir parando, falando, isso aqui está me beneficiando? Ou isso aqui está me emburrecendo? Está fazendo me ajuda a fazer algumas coisas, mas eu não estou mais conseguindo pensar, porque a máquina está pensando por mim. Então, assim, a gente tem que ir refletindo essas coisas. E, então, esse relatório traz esse ponto, tá? E faz um chamado para as instituições educacionais desenvolverem habilidades digitais. A gente tem que dominar, gente, porque senão dominam a gente. Nós temos, o setor educacional tem que dominar a tecnologia, né? Os programas de aprendizagem devem apoiar professores, estudantes, ter uma compreensão crítica do funcionamento e das implicações das tecnologias, né? Os recursos digitais podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento da criatividade e da comunicação com os estudantes. Tem pontos positivos, eu vou falar daqui a pouco. E as tecnologias digitais não devem e não podem substituir a experiência presencial na escola, a aprendizagem, o professor não substitui, não deve substituir. Eu estava lendo um artigo, o debate entre Elon Musk e o Bill Gates. O Bill Gates falando que não deve, a tecnologia é uma ferramenta, que não deve substituir. E o Elon Musk falando, vai substituir todas as profissões, daqui a pouco não precisa de médico, você entra lá e você já sai com a sua receita, com o seu diagnóstico, você não precisa mais professor. Então, eu acho que isso é uma reflexão muito grande que nós temos que fazer, e essa reflexão tem que estar dentro das universidades e tem que estar dentro das escolas. Tá? Nós temos que alertar o nosso estudante, né, quanto à questão do uso. Bom, e aí a Unesco lançou um relatório que foi até muito discutido, talvez vocês conheçam,
que chama Tecnologia na Educação, uma ferramenta a serviço de quem? Foi um relatório de monitoramento global, que a gente faz anual, mas que, no ano de 2023, ele estudou as tecnologias. Tá? E ele traz... foi o primeiro relatório que traz o ponto positivo e o ponto negativo da tecnologia. Ele foi o primeiro que falou assim, olha, se usado em excesso dentro da sala de aula para questões não pedagógicas, vai prejudicar o estudante. Tá? Então, esse foi o primeiro. Ele não falou proíbam o celular dentro da sala de aula, isso não foi falado no relatório, mas foi alertado para as questões que são complexas, do estudante se dispersar, de ficar conversando no WhatsApp, de ficar fazendo pesquisa que não tem nada a ver, e etc. Né? Então, e ele traz algumas recomendações, que é priorizar o acesso igualitário, tá? Para todo mundo da tecnologia, todo mundo tem que acessar. Desenvolver políticas claras e reguladas, tem que ter alguma regulação, sim, tem que ter regulação. Capacitar professores, os professores têm que dominar. Hoje a gente muitas vezes vê o professor com medo da tecnologia. Ele está achando bom tirar o celular da escola, porque o aluno vai mais confrontar o que ele está falando no celular. Então, isso aí tem que ver bem, né? Tudo bem, porque ele tem que se capacitar, ele tem que saber utilizar. Né? E é muito importante capacitar os professores. Foco no aprendizado e não na tecnologia por si só, também é outra recomendação. Abordar desigualdades, tá? Então, a gente tem que estar muito atento para que não abra um fosso de desigualdades e monitorar e avaliar o impacto. Né? Tenho 5 minutos, vou andar um pouquinho mais rápido. Eu trouxe também, para falar um pouquinho para vocês, uma outra publicação, que é Guia para a Inteligência Artificial Generativa na Educação e na Pesquisa. Tá? Por quê? Porque a inteligência artificial já entrou, né? Já entrou nas escolas, já entrou na educação, e a gente tem que estar atento. A Unesco saiu muito na frente disso, alguns anos atrás, trazendo uma série de questões, principalmente a questão da humanização, da orientação para a abordagem centrada no ser humano, para o uso da inteligência generativa. Né? É bem fato que a regulação ela corre muito mais lenta do que a própria tecnologia. Né? Então, enquanto a tecnologia já tem 100 milhões aí de usuários, tem só um país que fez regulação. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai enfrentar isso e correr atrás desse ponto. Né? E o que é essa inteligência artificial generativa? Para quem conhece, eu falar muito simplesmente, né? É uma inteligência, é uma tecnologia de inteligência artificial que gera conteúdo de forma automática, em resposta a comandos escritos, em interfaces de conversação em linguagem natural, em vez de simplesmente fazer a curadoria da página da web, aproveitando o conteúdo existente. Na verdade, ela produz um novo conteúdo. Esse novo conteúdo é baseado em uma série de probabilidades que eles fazem lá e que pode ter vieses. Então, a gente tem que ter uma leitura crítica daquilo que vem da inteligência artificial também. Né? E a gente tem visto aí a questão da misoginia, depois vou entrar um pouco nisso, que está muito presente, a questão de gênero dentro da inteligência artificial. Por quê? Porque os profissionais de informática são homens, a maioria deles. E, muitas vezes, isso acabou entrando, e tem pesquisa comprovando, vou trazer depois para vocês rapidinho. Bom, aí esse documento ele traz alguns riscos éticos, por exemplo, o agravamento da pobreza digital, que ela pode superar a adaptação regulatória nacional, já falei, uso de conteúdo sem consentimento, dos jovens principalmente, né? Modelos inexplicáveis, é uma caixinha preta, né, gente? A inteligência artificial, né? Os modelos inexplicáveis usados para gerar resultados, muito conteúdo que, às vezes, até polui a internet, polui as nossas cabeças. Né? Falta de compreensão do mundo real, muitas vezes, né? Porque, dependendo de quem elaborou, né, o algoritmo, o programa, etc. Redução da diversidade de opiniões, ou seja, marginalizar vozes, ainda vozes já marginalizadas, porque é uma coisa da reprodução do que está lá e que se reproduz, e que vira verdade, que, muitas vezes, as vozes que estão mais marginalizadas não estão e acabam sumindo. Né? E gerar muitas fake news também é um problema, um problema ético, né, um risco ético. Ela também fala muito da questão
riscos éticos no ensino e traz as oportunidades. Por exemplo, personalização do ensino é uma coisa boa, oportunidade. Automação de tarefas administrativas também é bom, né? A gente acha bom. Acessibilidade, né? Por exemplo, como reconhecimento de voz, criar recursos para estudante com deficiência, promovendo inclusão, isso é bom também. Né? Apoia a pesquisa, acelera, por exemplo, análise de dados, descobrimento de padrões. Isso é bom, né? Que a gente levaria um tempo enorme para fazer, e ela ajuda. Né? Então, é bom, tem o lado bom. Mas tem os desafios, por exemplo, a privacidade ética, o uso de dados de estudantis levanta preocupação sobre a segurança e ética, e as desigualdades. A falta de acesso à tecnologia pode ampliar as disparidades educacionais. A capacitação dos professores também é um outro desafio muito grande, e a dependência tecnológica, que a gente está vendo hoje. Né? Hoje, você senta no restaurante, está todo mundo ali no celular, você vai no lugar, a pessoa está no celular, você senta, antigamente você sentava no avião, conversava com a pessoa do lado, agora está todo mundo no celular. Então, as pessoas não falam mais, elas não interagem mais. Né? Então, esse uso excessivo, a gente tem que dar um jeito de regular. O problema é que hoje o trabalho entrou dentro do celular e a gente tem que responder no tempo que as pessoas querem, porque depois que elas te mandaram um WhatsApp, você tem que responder. Né? E o estudante também, esse nosso jovem, ele acostumou com isso, e isso torna ele mais agressivo, torna ele menos sociável, e traz uma série de problemas. Então, nós temos que estar muito atentos e saber como enfrentar isso. Tá? Aqui é uma publicação sobre ética na inteligência artificial, não vou me ater a isso. Aqui é uma publicação sobre os parâmetros, as competências, o framework, os padrões, né, de competência para professores e para estudantes. Tá? Também está no site da Unesco, vocês podem entrar, sobre inteligência artificial. E aqui eu queria mostrar, aqui fala um pouco da questão da cidadania. Né? O que eu espero desse estudante que eu trabalhe esse tema da inteligência artificial? Eu espero que os alunos compreendam de forma crítica o impacto na sociedade humana, promova o design e o uso responsável e inclusivo da inteligência artificial para o desenvolvimento sustentável, deve ter consciência de sua responsabilidade cívica e social como cidadãos na era da inteligência artificial. Espera-se também que os alunos desenvolvam o desejo de continuar aprendendo e usando inteligência artificial ao longo da sua vida para possibilitar a autoatualização, mas de uma forma boa, de uma forma positiva. Né? E depois eu trago aqui uma pesquisa que foi feita, bem rapidinho, já o tempo acabou. Vou rápido aqui. Bem rapidinho aqui, estou terminando já. Mas eu não quero deixar de mostrar esses dados, que é a conexão de gênero e a tecnologia. Tá? Então, uma pesquisa que foi feita pelo Fundo das Populações das Nações Unidas, que mostra a misoginia, o discurso de ódio e a violência são prevalentes no ambiente online. Tá? Eles estão conectados cada vez mais à violência offline, ou seja, a violência online e offline estão muito próximas já, e a desinformação de gênero, silenciando mulheres, excluindo da vida pública, impactando a liberdade. Então, essa pesquisa mostrou tudo isso, e aqui traz um gráfico que fala da prevalência da violência online no mundo. A maioria é acima de 70% que ocorre. Tá? Depois, 58% das mulheres, meninas e jovens em todo o mundo têm experiência de assédio online em plataforma de mídia social. Os modelos de aberto e fechado geram modelos de assédio cibernético, ou seja, tem uma série de questões relacionadas a gênero que é promovida dentro das plataformas, da inteligência artificial, etc. E a gente tem que estar muito atento, porque, citando a série lá, Adolescências, né, a gente vê como essa questão é importante, né, e como ela molda, muitas vezes, a mente dos nossos jovens. Né? E, por fim, né, fechando o documento dos futuros da educação. Então, a educação é um esforço público, ela tem que estar nos espaços públicos, com interesses públicos, ser responsabilidade de todos, a responsabilização, a cooperação e a solidariedade é o mais importante aqui. Tá? E, para concluir, né,
Eu vou trazer aqui, vou pular, eu vou trazer 3 perguntas para vocês, né, que para a gente pensar, né, o que devemos continuar fazendo, tá, no campo da educação, obviamente, o que devemos deixar de fazer e o que deve ser realmente reinventado de maneira criativa para melhorar a qualidade da educação e para que os nossos jovens realmente sejam cidadãos globais, que qualifiquem o seu planeta, qualifiquem a sua vida e possam ser felizes, né? Porque acho que o nosso grande objetivo é esse, né, gente? Então é isso, desculpa ter passado o tempo, tá? Muito obrigada, espero que tenha sido bom para vocês. Antes de chamar o professor César, eu aproveito para saudar Daniele Quirino, que é diretora do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, o Conviva, da Rede Estadual de São Paulo. Eu peço, então, para o professor César tomar a palavra. O professor César Augusto Amaral Nunes é pesquisador associado ao GPEM, ao Grupo de Pesquisa Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, e também ao Grupo Ética e Regulação da Inteligência Artificial do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. É bacharel em violão clássico pela Faculdade de Música Carlos Gomes, bacharel e mestre em Física pela Universidade de São Paulo e doutor em Física pela Universidade Técnica de Munique. Tem especialização no ensino para compreensão e avaliação pela Faculdade de Educação de Harvard e especialização em implementação de políticas públicas pela Escola de Administração de Harvard. Foi pesquisador convidado na Universidade de Toronto, membro de um grupo de pesquisa e inovação do PISA. Produziu mais de 400 objetos de aprendizagem interativos, desenhou e implementou cursos para aprendizagem baseado em projetos na Índia, África do Sul, Egito e Brasil, contribuiu na construção e foi consultor das redes colaborativas latino-americanas RIVED e HELP, tendo atuado diretamente em programas nacionais do Chile e da Argentina. Vem trabalhando há mais de uma década de inovação e transformação de redes públicas com abordagens de complexidade, avaliação desenvolvimental, comunidades de prática e ganhos com a escala. Por gentileza. Bom dia a todos. Vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, grisalho. Dizem que eu não estou tão branco porque estou um pouquinho bronzeado, né? O que causa, às vezes, uma... Estou com uma camisa branca. E, bom, eu vou começar ressaltando algumas coisas que a Rebeca trouxe. Eu sou um fã dos documentos que a Unesco promove, né, cria, e o que ela cria em volta, né? Então, eu acho que esse documento, o Reimaginando Futuros, o Antônio Nova foi uma das pessoas desse grupo, né, que produziu, e ele vive falando isso, né, ressaltando. Por que a gente está falando de futuros? Né? Porque a gente sabe que não vai ter um futuro só. Não queremos um futuro para todo mundo, né? Precisamos, né, no nosso mundo plural, a gente precisa dos futuros, né? E isso nos traz um convite ao título da mesa, né? Quer dizer, que futuros são esses? Os que a gente construir, os que a gente conseguir, mas os que a gente quiser, né? Então, eu acho que aí tem uma ideia de... Isso não está dado, mas também não é garantido que a gente vai conseguir fazer. Então, o título da mesa, né, lidando com o talvez, ele vem um pouco por aí. Não sei se vocês repararam, quando a professora Luciene estava falando aqui no começo, ela falou do grupo, né, piagetiano, que acolhe os vigotskianos, e ela falou assim, até dos pensamentos complexos, né? E ela olhou para mim, né? Então, esse até o pensamento complexo é uma provocação, eu acho que ela é muito bem-vinda, né? E eu vou explorar um pouco esse espaço, porque quando a gente fala do talvez,
às vezes a gente ter certeza demais, ser agressivo demais para conseguir aquilo que a gente fala é por aqui, né? E vou fazer acontecer, às vezes a gente peca um pouco para o lado da convivência, né? Como é que a gente convive com uma pluralidade, levando em conta caminhos possíveis e caminhos que não são só os meus, né? De muita gente junto. Então eu vou entrar um pouco por aí. Acho que eu vou chegar um pouquinho mais perto ali. Pode ser, porque eu preciso ver a tela. Eu sento aqui, ó. Tá. Tem um livro que me inspirou muito, né? Eu li ele já faz muitos anos, e um dos autores é o Michael Patton, né? E são 3 autores, né? 2 mulheres e o Patton, que não tem traduzido em inglês. Eu peço desculpas, algumas das coisas que eu vou comentar aqui ainda não tem em inglês, e esse acho que não vai ter porque ele é antigo, né? De 2006, é uma pena. Mas é um livro que você vai lendo, né? E eu tirei, assim, na capa dele já está escrito, né? Chegando ao Talvez, que é o título do livro, e ele fala na capa, né? É lógico que tem um pouco de propaganda, na capa você vai fazer algo chamativo, né? Mas ali na capa está escrito: este livro é para aqueles que não estão satisfeitos com como as coisas estão e gostariam de fazer a diferença. Este livro é para pessoas normais, que querem criar conexões que vão criar resultados extraordinários. E este livro é sobre fazer o impossível acontecer. Né? Dá uma impressão de autoajuda, mas não tem nada de autoajuda, gente. Esse normais, ele de fato a gente não precisa de gente extraordinária para fazer coisas extraordinárias. O que a gente precisa é de conexão, a gente precisa fazer junto as coisas. Mas a ideia do chegando ao talvez, ela é muito potente, porque quando você começa a juntar de pessoas diferentes, você precisa convencer elas de falar: olha, eu não posso te garantir que vai dar certo. A gente tem um olhar, uma visão, a gente sabe onde quer chegar, tem princípios comuns e vamos junto. Né? Então essa ideia de a gente vai tentar construir algo, vamos construir algo, ela é fundamental para a gente pensar nas políticas que nós temos. Porque quando a gente começa a desenhar política e todas elas são cheias de certezas e fala, traçamos o plano, né? A estrada vai passar por aqui, eu faço acontecer, a gente está inibindo um monte de desenvolvimentos e prejudicando a nossa convivência. Eu vou chegar um pouco nisso. Tá? Mas é importante a gente pensar que tem uma ideia por trás disso, que quando eu falo desse talvez, existe, talvez, né, uma possibilidade de eu não estar no controle, das coisas não saírem exatamente como eu gostaria. Né? E vocês já perceberam, né, quando você está com um grupo de pessoas e fala, nós vamos fazer acontecer e eu vou cuidar para que aquilo aconteça. Né? Esse cuidar, assim, eu vou controlar para que aquilo aconteça. Vou controlar o tempo, vou controlar, né, o plano, vou controlar o orçamento e as pessoas que vão participar, elas vão fazer aquilo que a gente combinou. Né? Tem um livro muito recente, quer dizer, muito recente não, ele é de 2020, mas com trabalhos posteriores, de um sociólogo, filósofo alemão, o Hartmut Rosa. Eu pus aqui o título do livro dele, que é Não Controlabilidade. Né? É estranho em português, né? O termo em alemão é mais normal, e ele falou, quando eu fui traduzir para o inglês, eu não encontrava a palavra. Né? Que ele falava, isso é o quê? É uma indisponibilidade, é uma falta de controle. Né? Mas a ideia do Rosa, ela é muito importante. O Hartmut Rosa, ele teve no Dia Mundial da Filosofia, né, que foi organizado pela Unesco, e ele falou disso. Né? Ele fala, a gente se acostumou a ter um modo agressivo de buscar o controle, de conseguir o controle, conseguir o que quer, e ele fala, essa é uma dimensão importante, a gente conseguir fazer as coisas, mas tem uma outra dimensão, que é eu conseguir vibrar com o que está aí, eu vibrar com o mundo que existe, com as pessoas que estão aí. Né? E ele chama isso de entrar em ressonância. E ele fala, isso nos dá um outro olhar de vida, uma possibilidade de conviver, que a gente para pensar. Ele tem 3 livros que vêm na sequência, e ele convence a gente. Quando você começa a ler, fala, legal, a gente tem mesmo 2 dimensões. Essa dimensão de se deixar, eu ouço, mas para me deixar levar.
Eu ouço para poder ressoar junto. Então, eu não ouço passivamente, eu ouço para vibrar. Na hora que eu vibro, eu me transformo. Então, essa ideia do Rosa, ela tem tudo a ver com a convivência. Como é que eu vou conviver com o outro? Eu não vou ter que mudar ele, eu não vou ter que controlar ele. Eu vou vibrar com a outra pessoa. Isso é muito difícil de fazer. Mas, e eu pus como provocação, tem um outro livro lá de trás, né, 95, que já falava dessa ideia. Quando a gente está pensando em coletivos, se eu quiser me acomodar às provocações que vêm do mundo, os eventos catastróficos, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, que você mencionou, né, tem um monte de coisa que sempre vai acontecer. A gente está vivendo um pós-pandemia ainda, né, que em todos os lugares que a gente vai, as pessoas falam, depois da pandemia, as pessoas ficaram assim, né? A Thelma trouxe muitos problemas de saúde mental, violência, tem muita coisa que está relacionada. Por quê? Porque ali testa a nossa humanidade, né? E a gente sabe que se a gente vai responder a uma coisa muito complicada de uma única maneira, você satisfaz alguns grupos, ou algumas pessoas, ou algumas culturas, mas as outras não têm espaço para ser acomodadas daquele jeito. E esse primeiro livro que está aqui, ele já falava lá atrás, né, no meio dos anos 90, da nossa capacidade de nos reacomodarmos, reorganizarmos, né, auto-organizarmos, que é o termo que se usa ali, se a gente não impuser as coisas, se a gente tiver algo, ele chamava ali o fora de controle, o título do livro, mas é assim, fora do controle central. Quer dizer, a gestão é compartilhada, as pessoas decidem juntas, né? Então, eu vou um pouco por aí, porque quando a gente está falando de convivência, é um pouco essa ideia, a gente não pode ter o tempo inteiro o líder que vai falar, é assim que vai fazer. A gente está vendo o que está acontecendo hoje no mundo, quando você tem esse líder que fala, vai ser do meu jeito, né? E que vem junto com, né, eu primeiro, né, o meu país primeiro, né? Então, isso como é que a gente olha para essas coisas? Eu estou trazendo aqui um jeito de olhar. Quando a gente começa a pensar, bom, mas como é que a gente faz política pública, então, em função disso? A gente tem que separar que tipo de política nós estamos fazendo, né? Que tipo de programa, para resolver o quê? Então, tem um autor aqui, que eu estou citando, um trabalho dele de 95 também, que ele é muito usado, né? A Thelma citou agora há pouco o Fernando Abrúcio, né? E tem uma outra pesquisadora também da Faculdade Getúlio Vargas, a Gabriela Lota, que ela usa bastante esse diagrama, que ele é uma outra maneira da gente olhar para as políticas públicas. Quando eu vou fazer a implementação de uma política pública, eu posso pensar, o jeito que ela foi desenhada e o jeito que eu estou implementando, ela pode ser interpretada de muitas maneiras, né? Ou seja, tem ambiguidade no jeito que eu defini, e a hora que eu começo a implementar aquilo, vai gerar aquele auê, as pessoas vão reclamar, uns concordam, os outros não concordam. Quer dizer, a hora que eu começo a implementar a política pública, ela gera conflito e ela é ambígua. E, em geral, a gente imagina que uma política pública que está desenhada desse jeito, ela não está bem feita. Por quê? Porque ela está gerando confusão, né? Está gerando conflito e ela não está bem definida. O Maitland, ele foi muito cuidadoso, ele falou, tem algumas políticas que eu preciso dar acomodação, porque eu tenho mais de uma visão, né? E ele tem um quadrante onde eu tenho sim mais conflito e eu tenho sim mais ambiguidade. Por quê? Porque eu tenho uma relação das pessoas, né? Um grupo muito plural. Quando eu tenho mistura de culturas, de religiões, de partidos políticos, é lógico que as pessoas vão ter visões diferentes na implementação. E vocês devem conhecer todas as discussões que nós tivemos, né, quando vai falar, olha, qual que é o nosso currículo nacional? Vamos criar a nossa base comum curricular nacional. O quanto, né, de pano para manga que dá nisso. E é lógico que a gente faz compromissos, né, define um pouco mais aqui, deixa um pouco mais solto ali e tal. Então, esse é um processo natural que a gente tem. Né, de falar, olha, eu tenho ido muito nas diretorias regionais de São Paulo, né, a gente está aqui com uma boa representação, eu acho que das pessoas da Secretaria Municipal de São Paulo, de professores, e eu tenho perguntado, né, nas diretorias regionais, vocês têm algum programa, alguma política que foi implementada e que tinha quase nenhuma ambiguidade, quase nenhum conflito? E eles falam que não. Aí eu pergunto, mas eu vou sugerir um exemplo. E o PNLD, né, que é algo que já existe há tantos anos, você pode escolher os livros e tal. As pessoas param um pouquinho e falam, também não.
Ele é ambíguo, ele não deixa a gente escolher o que a gente quer, né? Não é tão claro assim, o governo não entrega. Então, assim, qualquer coisa, se for pensar, né, a gente começa a falar, não, mas tem problema. Eu vou pegar um exemplo que eu acho que é muito ilustrativo para eu desenvolver depois, que é o caso das vacinas. A gente sabe que o Brasil foi um exemplo para o mundo na nossa capacidade de vacinar a população inteira, né? Que a gente definia, bom, desenvolveu as vacinas, tá, mas a gente teve um sistema que tinha gente capacitada suficiente para vacinar todo mundo, com carteirinha, né, controle e tal, e a população ia para ser vacinada. E a gente conseguiu erradicar muitas doenças dessa maneira. Então, é um exemplo de uma política que você fala, está bem definida, né? Eu sei como é que vai funcionar, e as pessoas não duvidam. Tal. Então, ele está ali nesse quadrante de baixo conflito, muito clara a política. Tal. O que aconteceu na pandemia? Vocês acompanharam, né? Começou um monte de... Não sabemos que vírus é esse. Temos que desenvolver uma vacina em tempo recorde. Vamos usar uma tecnologia diferente para fazer a vacina que nunca foi feita. As pessoas começam a ficar assim. Os próprios cientistas falam, a gente não sabe direito, nós estamos fazendo, o processo da ciência é de experimentação. Mas aí, junto com isso, o que acontece? Vem um monte de, né, fake news e medos e não sei o que e tal. O que aconteceu com a população? Alguns acreditam, outros não acreditam, só que não é só para essa vacina que aconteceu isso. O nosso sistema todo de vacinação foi desmontado. Aquilo que a gente tinha, o Zé Gotinha, não sei o quê. Então, vocês percebem que, apesar de nós ainda termos uma política que ela é bem definida, e para aquelas vacinas, a gente até pode dizer, aqui ainda tem alguma dúvida, não esperou os anos suficientes para a gente virar jacaré, né? Que é o que dizia, então talvez ainda aconteça, tal, né? Mas você vê na população muita gente dizendo, não, tem mais gente morrendo, por quê? Por causa da vacina. Continua até hoje, né? Uma coisa assim. Mas por que eu estou trazendo esse problema? Porque qualquer política pública que a gente for fazer, por mais bem definida que ela tiver, ela vai ter um lado nosso de relacionamento humano, que vai surgir um boato, ou que vai estar em dúvida, e a ciência, ela progride dessa maneira, ela descobre uma coisa nova e fala, aquilo que eu tinha pensado não está mais válido, nós temos um jeito melhor de entender, de explicar. Então, a ciência, ela se nega o tempo inteiro, ela busca ver, não está dando certo, eu vou fazer algo melhor. E isso, para grande parte da população, é uma coisa assim, como que você me dá certeza? Como que você não tem controle da situação? Então, eu não acredito mais, eu vou fazer uma outra coisa. O que a gente precisa? Conseguir fazer algumas políticas onde a gente fale, olha, as coisas são assim, você não tem o controle de tudo, você vai ter incerteza. E essa é a maneira como a gente lida com vários problemas. E aí que entra a importância de um programa de convivência. Porque um programa de convivência, ele está justamente nesse quadrante onde eu falo, eu quero fazer um programa que ele dê conta do mundo plural que a gente tem hoje. Eu quero que ele dê conta das pessoas poderem ser diferentes e elas ainda assim conseguirem conviver. Ser diferente gera conflito. Então, eu estou fazendo um programa para dizer, a gente vai aprender a lidar com os nossos conflitos, que são porque nós somos diferentes. Mas isso pode ser positivo. Então, quando a gente inverte aqueles eixos que estão ali, em vez de eu chamar de ambiguidade e conflito, se eu chamar isso de pluralidade e flexibilidade, eu estou começando a fazer uma política pública, um programa, eu estou dizendo, a gente está aprendendo a navegar por esse espaço, que é um espaço muito mais complexo do que normalmente a gente gostaria que fosse, que a gente se sente confortável, aquela ideia, né, de até a complexidade eu vou acolher. Não, a complexidade está no nosso dia a dia, está na nossa maneira da gente se organizar, né? E isso não é ruim, tem muita... eu vou mostrar aqui para vocês, normalmente o que a gente faz, né? Aqui eu estou de novo pegando um slide que já estava pronto, que é do Patton, aquele que eu falei do primeiro livro. Eu acompanho ele, sou desses fãs de carteirinha, sabe? Quando você fala, esse cara é fantástico, é demais, não sei o que e tal. E né, ele tem muitos livros, e eu fiz um curso com ele no ano passado, né, porque eu queria muito ter a interação, né, de horas de curso, e poder fazer pergunta e debater e tal. E foi muito bacana. E um dos slides que ele usou foi esse aqui. Ele fala, normalmente, a gente, quando está desenhando um programa, uma política, você tem essa visão onde eu quero chegar. E você fala, o caminho vai ser esse, eu vou formar as pessoas, vou dispor dos recursos suficientes, tal, e você faz um caminho para chegar lá. E ele fala, normalmente, o que acontece? Aquilo que você achou que ia sair daqui e chegar lá,
é isso que acontece, normalmente. Tá? Quanto mais complicado for o problema que você vai lidar, mais isso vai acontecer. Ah, esse aqui falou que vinha, mas ele não veio porque aconteceu uma coisa na casa dele. Esse outro disse que ia fazer, mas ele se desencantou no meio do caminho e está fazendo uma outra coisa. Né? E o que a gente faz normalmente? A nossa reação a isso aqui? A gente começa a culpabilizar. Quem que não fez? Por que não fez? Tá? Mas, quando você começa a pensar em termos da convivência, isso é um desastre para a gente conviver, porque você vai olhar para o outro, vai apontar o dedo, vai achar o culpado, né? Você não planejou bem, não, você que não está executando, você não participou. Tá? Isso normalmente acontece. Se a gente for olhar isso em termos de convivência, olha quanta oportunidade que a gente teria para dizer, olha, não foi para o lado que a gente queria, vamos tentar entender por quê? Por que você não foi? O que está acontecendo com você? Né? Você tem um outro interesse, ou você não conseguiu, você está precisando de apoio. Então, quando você começa a pensar em termos de convivência, de relações, isso abre um espaço enorme. E, às vezes, o mais importante é a gente, a partir desses desafios, conseguir se olhar e falar, que oportunidade para a gente conseguir conviver melhor. Então, quando eu coloco a minha meta como sendo, vamos melhorar a nossa convivência, essas situações de mudanças de plano, elas são ótimas para a gente poder pensar nisso, como é que a gente melhora na nossa relação sem ficar frustrado ou apontando o dedo para o outro. Tá? Então, eu estou só preparando o terreno ainda. Tá? Já usei bastante do meu tempo. Quanto que eu usei, Flávio? Até agora? Tá, eu vou dar uma corridinha aqui. Tem algumas políticas públicas que começaram a ser desenhadas pensando nisso. Quer dizer, se eu já sei que eu vou desenhar, traçar um plano e depois, na hora que eu for executar, ele não vai acontecer, como é que eu traço esse plano já anunciando que ele não é um plano tão rígido assim? E como é que eu vou, olhando para esses problemas complicados, que eu sei que vão levar para esse monte de outros caminhos, já dizendo, então eu vou precisar aprender muita coisa nesse caminho, aprender a conviver, mas aprender também a fazer, né, aproveitar essas mudanças de rota. Então, tem um grupo lá que eu fiz alguns cursos, participei da comunidade de prática deles, que é esse grupo que foi mencionado na minha apresentação da Escola de Administração de Harvard, que é liderado pelo Matt Andrews, e eles têm um trabalho, né, um departamento lá que chama Desenvolvimento de Capacidades Públicas. E eles falam, nessas políticas públicas complexas, o que acontece normalmente? Enquanto você está tentando implementar a política pública, se você não estiver desenvolvendo a capacidade das pessoas, você não vai conseguir fazer, porque elas não tinham isso de antemão. Eu preciso, enquanto o carro está andando, né, eu brinco, né, enquanto a roda está andando, você tem que construir o carro. Em geral, a gente fala que é o carro andando e trocar a roda, isso é mais complicado um pouco. Né? Mas tem gente que está pensando nisso. Eles trazem um pouco dessas ideias, quer dizer, não está tudo dado, eu vou construir junto, eu vou desenvolver capacidade das pessoas. Tá? Então, esse é um dos exemplos. Né? E eu queria daí trazer uma coisa que nos impacta muito. Né? É a ideia de tudo é complexo? Não. Tem muita coisa que não pode ser visto como complexo. Isso é fundamental, porque senão a gente começa a jogar tudo para um lado e falar, só vai dar certo se a gente encarar tudo como meio solto. Né? E aí eu pus aqui um diagrama, que eu já vou mostrar de onde ele vem, mas que ele está falando assim, a gente tem algumas coisas das nossas situações diárias que a gente vive, que elas são muito claras. Você sabe, se aquilo aconteceu, eu vou pôr um limite e vou dizer assim, não. Né? Por exemplo, em termos de convivência, quando alguém ultrapassa do ponto, usa uma determinada linguagem, você vai lá e fala, isso aqui não, está claro. Né? Pode criar uma regra e falar, isso aqui não passa daqui e tal. Mas tem um monte de outras coisas que a gente diz, olha, eu gostaria de fazer uma previsão, para que lado vai, quanto vai crescer e tal. Em geral, a ciência, ela se encaixa bem nesse espaço. Eu falar, eu consigo achar uma ordem, uma regularidade, prever o que vai acontecer, se continuar desse jeito, quanto que vai crescer, se for uma curva exponencial, se for um crescimento linear. Então, a gente consegue fazer modelos, fazer teorias, aplicar, colher um monte de dados e verificar se aquilo está acontecendo. Esse, em geral, é um domínio das coisas que a gente diz que são complicadas. Mas, uma vez que eu fiz num lugar, eu posso levar para outro lugar e falar, eu já aprendi aqui, eu vou fazer lá. Né? E, em geral, aquilo vai ter uma boa probabilidade de dar certo. Então, eu costumo dizer, aí onde está a ciência normal. Eu coloco um entre aspas, porque eu venho da física quântica, gente. E na física quântica, com teoria de campos, né, com
acontecem umas coisas que vocês não imaginam, que assim, mexe com o senso da gente. Você fala, nossa, mas não tem explicação para isso, está no observador, tá, né? Mas eu só estou fazendo uma digressão para dizer, essa ciência normal, ela é essa que cabe no lugar das previsibilidades, né? Mas entre uma ciência e outra, se você for pensar a passagem da física para a química, da física para a biologia, né, tem um monte de saltos aí que a gente não entende. E as pessoas, em geral, ficam ali no seu cercadinho e falam, aqui está tudo provado. Eu consigo ser rigoroso, não sei o quê. Mas na hora que você vai para as interfaces, as coisas ficam complexas, que é o outro espaço que está ali, né? E por que eu coloquei esse diagrama e coloquei algumas coisas ali? Eu estou dizendo, olha, o que é então, essa parte das coisas ordenadas é onde eu posso fazer protocolos, onde eu posso criar rotinas, e a gente vai seguir aquilo e eu sei o que vai acontecer no dia seguinte. É muito importante para a gente ter essas rotinas, saber, olha, todo mundo vai para a escola no mesmo horário, o professor está lá, né, vai ter aquelas aulas, já está dado o que vai acontecer, então isso é fundamental para a gente se organizar como sociedade. Por isso que eu brinquei ali, se eu fosse fazer uma estimativa de tempo, para conviver bem com essas coisas mais soltas, eu diria que 70% do tempo vai estar mais ou menos nessas coisas organizadas, que é muito legal. Mas, pela minha formação, por gostar de gente, de viajar, vocês perceberam, eu fiz umas andanças por aí, né, mundo afora. E é muito legal você conhecer outras pessoas, outras culturas, você se surpreende, né? Tem um monte de coisa diferente, mas isso eu diria, eu não sei o que vai acontecer, eu estou aberto para isso que eu vou encontrar. E a mesma coisa, a gente nasce predisposto para isso. Como ser humano, a gente nasce preparado para o inesperado, para a incerteza. E nós sobre-organizamos as coisas, porque se você for olhar, quando eu estou educando um filho, por exemplo, eu não sei como é que ele vai reagir a uma coisa que eu falei hoje, deu certo, e dali a 2 anos ele encontrou outro amigo, cresceu, tem as ideias próprias e eu continuo fazendo aquilo. Pode ser que para esse filho até dê certo. Para o outro, não vai dar nada certo, você tem que mudar completamente o jeito de fazer. E essa adaptação a gente vai fazendo o tempo inteiro. Estou pegando um exemplo, parece meio bobo, mas a gente não fica esperando. Mas cadê o manual de educar filho? Ele está com tantos anos, ele tinha que estar fazendo isso. Vocês estão vendo, né? A Thelma trouxe no comecinho a ideia da série da adolescência, né? O quanto que ali você fica assim, nossa, família normal, né? Não vou dar mais spoiler, mas você fala, é uma revolução. E podia estar acontecendo na casa de cada um. Mas a gente vem com isso, eu não vou colocar a culpa em ninguém, não vou dizer que a política pública foi, não, está na sociedade, está na casa, está no jeito que trabalha aqui. Tá? Então isso é o domínio da complexidade. Mas por que eu digo que esse domínio é bonito? Porque é aí que está a arte, está a descoberta, está a surpresa, está a encontrar com o outro que você não esperava e ele falar uma coisa e falar, nossa, que pessoa maravilhosa que eu não conhecia. Então, isso é tudo inesperado, você não pode programar essas coisas. Tem tudo a ver com a convivência. É na convivência que você aprende a entrar nesse quadrante e não ficar sufocado, né? Você entender que as coisas incertas, a pessoa não ser aquela que você controlou e dominou, é esse não controle que vai te dar uma capacidade de viver com ela, tá? E de você gostar de viver com ela. Bom, qual que é o problema de tudo isso? Se eu estiver tentando passar do ponto, eu digo, então eu posso fazer previsão, eu vou querer prever tudo, eu vou querer ordenar tudo. Então, aquele domínio das coisas complexas. Se eu passar do ponto, fica ruim, né? Porque eu estou querendo controlar demais. A mesma coisa das coisas óbvias, protocolos, tal. Se eu passo do ponto, eu não dou espaço para essa complexidade. Tá? Deixa eu passar aqui. Essa é a origem desse, né? Tem um autor, o David Snowden, está ali bem no rodapé, que acho que não está dando para ver, mas ele fala assim, eu tenho, para lidar com essas coisas mais complicadas ou complexas, eu preciso ou ter ações de governança, quer dizer, eu vou fazer aquilo acontecer, vou controlar se está acontecendo, vou medir, vou achar evidências, vou ver se está indo na direção certa, se está crescendo como eu queria, tal. E isso está no quadrante das coisas que, em geral, a gente fala, eu tenho evidências para isso, eu colho evidências e vejo se aquele padrão está acontecendo, ponho mais disso, menos daquilo, tal. Né? Então, a gente tem algumas ações, né, que se chama aqui de constraints, né, são os delimitadores, balizadores para que aquilo aconteça. E é diferente dos balizadores do outro quadrante do complexo que está aparecendo ali. O que está escrito lá? São balizadores que viabilizam o surgimento de coisas.
Aí entra de novo aquele talvez. Eu estou criando a possibilidade de surgir alguma coisa que eu gostaria que acontecesse, mas nada me garante que vai surgir. Então eu vou colocando, né? Põe essas pessoas aqui que são meio diferentes juntas, porque eu sei que uma vai influenciar a outra. O que eu fiz? Eu pus junto pessoas que eu escolhi. É um balizador, é um delimitador, né? E eu tenho N tipos de fazer isso, mas não tem nenhuma garantia de que aquilo vai acontecer no tempo que eu queria, com a intensidade que eu queria. Um exemplo dessas coisas, né? Eu vou pular aqui, por causa do tempo, né? Mas muitas vezes a gente vai com muita sede ao pote, fala, eu vou conseguir controlar, vou conseguir que cresçam as coisas. Eu trabalhei muitos anos tentando fazer uma inovação nos exames do PISA, lá na OCDE. Um grupo de pessoas muito boas, muito bacanas, né? A gente fala, como é que inova esse tipo de avaliação que nós estamos fazendo? Por que isso é importante? Né? Se vocês olharem aqui, eu pus ali em cima os dados do Brasil ao longo desde 2003 até 2022. É a primeira linha lá de cima. Vocês percebem, não é o fato da gente estar continuando a avaliar, e esse tipo de curva, ela é muito parecida com a curva dos Estados Unidos, que está ali embaixo. E a gente fala, então se eu fizer uma política que eu estou medindo bastante, isso acontece também com as avaliações nacionais. Ela sobe e desce um pouquinho e tal. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem algumas fantasias de que alguns países estão fazendo uma coisa extraordinária, né? Eu pus aqui vários países junto, olhando para o resultado de matemática do PISA ao longo de vários anos. Olha o que está acontecendo. Por exemplo, a Alemanha, ela decresce ao longo dos anos. A Finlândia, que a gente sempre falou, que, né, aquele exemplo tal, isso aqui tudo, gente, está numa escala que, se você fizer de 0 a 1000, como é a escala, você vai ver praticamente plano essas coisas, né? Quando você aumenta desse jeito para fazer um zoom, você percebe que tem, em geral, quando você começa a fazer medidas muito frequentes e devolver isso para o lugar e falar, vamos aprender com isso, vamos olhar o que a gente pode fazer. Se eu estiver usando esse como único parâmetro, quer dizer, a nota dos alunos nessa prova, o que eu estou fazendo? Estou simplificando situações que são muito mais complexas do que isso. E aí tem estudos que mostram, bom, se eu trabalho de uma maneira que simplificou, eu não consigo crescer mais. E tem se vocês olharem aqui, a ideia do PISA, dando retorno e as avaliações nacionais, ele teve um boom de crescimento até 2013. E ali as pessoas perceberam que a coisa não era só essa, precisava de mais coisa. Eu vou pular por causa do tempo. Mas esses outros fatores todos são muito importantes. E nenhum desses outros fatores a gente conseguiria encaixar nas coisas regulares. Você tem que, por exemplo, começar a trabalhar num sentimento de grupo, que foi falado também, né, no documento o Reimaginando Futuros, por exemplo. Como é que você aprende a ser colaborativo, cooperativo, ser solidário? Isso aparece, por exemplo, eficácia coletiva é uma das coisas que mais aumenta a nota dos alunos. Como é que eu desenvolvo a eficácia coletiva? Não tem uma regra para você fazer isso, é a nossa convivência. A gente está acreditando, está indo para o mesmo lado, mas não está sendo ingênuo no fazer as coisas. Tem várias outras coisas que eu coloquei aqui, mas eu queria pegar um dos pontos que eu acho que é muito fundamental, que é esse diagrama que eu vi o Michael Fullan usar num congresso sobre efetividade das escolas. Foi um congresso no Chile, em 2013, e ele já mostrava esse dado aqui. Olha como é que é o interesse, o engajamento dos alunos por aprender, né, na escola. E ele falava, quando eles estão lá nos anos iniciais, né, do ensino fundamental 1, tem lá um interesse, né, um engajamento 76 nessa escala, né, de 76% dos alunos estão engajados. Quando eles terminam o fundamental 2, estão começando o ensino médio, isso foi lá para baixo. Vocês percebem qual é o engajamento dos alunos com o processo de aprendizagem? Praticamente não existe mais. E a gente está falando de aprendizagem para a vida toda. Como é que alguém vai sair da escola querendo aprender para a vida toda se ali ele já perdeu o interesse em aprender? Né? Então, de novo, como é que eu resgato isso? Não estão só nas questões pedagógicas, eles estão, como é que a gente se relaciona? Como é que eu quero continuar fazendo isso? Onde tem caminhos para isso? Não vai dar tempo de eu entrar muito nisso, né? Mas tem algumas coisas que são fundamentais para a gente ver. Também na apresentação da Rebeca, não sei se vocês repararam, quantas vezes ela falou de transformações.
nossa capacidade pessoal e coletiva de fazer transformações locais, nacionais e globais. Quer dizer, a gente tem que formar as pessoas para conseguir fazer transformações. Quem que está fazendo isso hoje? Aonde está? Como é que se prepara para isso? Eu vou só comentar 2 desses livros que estão aqui. De novo, são muito recentes, não tem em português ainda, mas esse da avaliação do Michael Patton, né, que é o último livro dele, que chama Blue Marble Evaluation. O que ele está dizendo? Você tem que começar a pôr nos processos de avaliação que as próprias pessoas fazem avaliação. Elas percebem se tem transformação ou não, e elas vão dizer se está transformando ou não. Quando você implica as pessoas, vão dizer, por que não está transformando? Quem que não está transformando, como é que eu posso ajudar ela na transformação? Então, esse processo de envolvimento, ele vem sendo mostrado várias vezes, mas isso é uma outra maneira de fazer avaliação de políticas, de programas, né? Que ela é complementar. A gente nunca tira o que já está andando, o que está organizado. Eu parto do que já está funcionando, organizado, mas eu ponho mais uma camada. Tá? E aí é muito interessante esse livro, O Plurality, que foi escrito pela Audrey Tang, que é a ministra dos Assuntos Digitais de Taiwan. Taiwan, vocês sabem que é um lugar complicadíssimo em termos de política global, né? Porque eles têm a fábrica mais avançada de chip, todo mundo depende desses chips, e a China fala, mas é nosso, né? É o nosso país. Então tem um movimento democrático muito bacana, muito bonito, mas tem uma tensão constante. O que tem acontecido em Taiwan? Né? Essa pessoa, a Audrey Tang, ela criou esse Ministério dos Assuntos Digitais e tudo eles definem coletivamente, democraticamente. E tem muita tecnologia sendo usada nisso. Então, eu estou citando isso porque, assim, como é que a gente vai superar esses problemas que nós estamos tendo agora, né, das democracias que a Rebeca também trouxe em vários lugares, está ameaçada. Onde que dá para aprender com isso? Qual é o caminho? Como é que faz? Por exemplo, esses processos, eles usam inteligência artificial para pequenos grupos conseguirem discutir, chegar em consensos, tomar decisão, encaminhar, mas tem uma ajuda da IA, quer dizer, não é uma inteligência artificial que substitui, ela assiste nesse processo das pessoas colaborarem mais. E aí ela junta muitas dessas pequenas assembleias, né, eles chamam de mini-assembleias, essa junção também, de novo, ajudada por tecnologia, eles vêm desenvolvendo isso faz mais de 20 anos. Né? Com a IA deu um boom muito grande, mas então tem caminho para a gente fazer isso. Onde que aprende a fazer isso? Né? Tem um monte de gente que quando entrevista a Audrey, ela fala, mas aí se você já tem essa cultura, já foi criando tal, como é que alguém que está lá atrás vai chegar lá? E aí, de novo, entra um programa de convivência, que é fundamental. Quer dizer, num programa de convivência, a gente tem que começar a trazer a tecnologia para isso, para a cooperação, para a gente conviver melhor. Tal. Eu vou, infelizmente, pular a parte que eu ia falar disso, mas eu queria encerrar falando de isso não é simples. Né? Quando você vai fazer isso e falar a gente vai chegar em consenso, não chega em consenso. A gente vai ter, né, uma incerteza. A hora que eu penso que eu dei um passo, as coisas mudaram de rumo, aconteceu um monte de outras coisas. Onde a gente tem uma referência boa para isso? O Edgar Morin, né, que ainda está aí com seus 103, não sei se é mais de 103, 104 anos, né, vivo, produzindo, e as coisas dele são fantásticas, porque esse olhar não é uma ética moralista, é uma ética do mundo real. A gente tem contraditórios, a gente vai continuar tendo, a gente vai ter que continuar, né, juntando as coisas, mas ele não chama de fazer uma transformação, ele fala que a gente vai fazer uma metamorfose. Por quê? Né? Porque ele diz, essa mudança ela tem que ser grande o suficiente para parecer uma metamorfose de uma borboleta, por exemplo. Ela esquece que ela era um casulo, né, e saiu de lá uma coisa transformada, mas eu acho que aí a gente tem uma indicação. Na mesa seguinte, a gente vai poder falar um pouquinho, né, de como que a gente vem fazendo um pouco desse trabalho. Eu ia mostrar aqui uma coisa de como é que a gente parte dessa ligação, com muitas visões de mundo, pessoas muito diferentes, mas eu vou encerrar aqui, porque eu já passei do tempo. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, professor César. Para fazer considerações acerca das falas, eu peço que a professora Flávia Vivaldi, então, tome a palavra. Ela que é
mineira de Poços de Caldas, doutor em Educação pela Unicamp, magíster em Programas de Intervenção Psicológica em Contextos Educativos pela Faculdade de Psicologia da Universidade Complutense de Madrid. É professora pesquisadora convidada da Faculdade de Educação da Unicamp. É pesquisadora do Grupo de Estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp e do GPEM. Professora do curso de pós-graduação As Relações Interpessoais na Escola, das Competências Socioemocionais à Personalidade Ética, do Instituto Vera Cruz. Atuou como secretária municipal de Educação de Poços de Caldas entre 2017 e 2019 e realiza pesquisas sobre a implantação dos planos de convivência na escola. Flávia. Obrigada, Danila. Na verdade, a minha fala é só para agradecer essa potência dessa mesa, né? Agradecer a fala da Rebeca, que nos trouxe, que nos recordou, né, um material tão potente que as nossas escolas precisam tanto se utilizar, não, gente, só como orientação do conteúdo que traz, mas para nos apoiar nesse momento em que a intolerância política invade as nossas escolas, e todos nós sabemos disso, né? Então, ter o amparo da Unesco em temáticas essenciais, além de, obviamente, orientação. Muito obrigada, Rebeca, por esse compartilhamento. E ao César, gente, o César tem trazido para nós a oportunidade de repensar sobre a complexidade, né? Complexidade para nós, para mim particularmente, era sempre olhada com fatalismo e resignação, né? Não tem jeito, é complexo, não tem jeito. E ele, com toda a sabedoria, tem trazido para nós, e com leveza, muitos ensinamentos. Ele traz para nós a todo tempo os ensinamentos do nosso mestre maior, né, de Paulo Freire, falando, gente, vamos lembrar do inédito viável. É aí que mora a possibilidade de lidar com a complexidade, né? Traz para nós a ideia de Morin, na ideia de que, mais do que transformar, a gente precisa dar chance dessa metamorfose que todos nós vivemos a vida toda e muitas vezes nem percebemos. Então, César, muito obrigado, não só por hoje, mas por todos os dias que você tem nos incentivado a olhar com esse olhar mais fraterno para a complexidade. Muito obrigada a vocês por essa atenção. Foi uma mesa que já apresentou o que será todo esse evento, né, com toda essa potência. E as perguntas que talvez ainda estejam sendo elaboradas poderão ser feitas junto com a próxima mesa. Tá bem? Muito obrigada pela atenção. Então, agradecemos aos convidados por terem aberto os trabalhos de maneira tão colaborativa e peço, por gentileza, que retomem os seus lugares. Professor César, por favor, permaneça na mesa, já que está na próxima. Aproveito para dar um recado para algumas pessoas que possam ter